Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo nós estaremos estudando sobre a chamada heurística de representatividade. Eu já peço aí a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. O que é uma heurística? Uma heurística é um atalho mental. Então, nossa cognição, nossa mente, para que ela funcione bem, para que ela raciocine, ela segue alguns atalhos. Então, se a nossa consciência, a nossa cognição, a nossa mente precisasse analisar cada detalhe da realidade para chegar a uma conclusão, isso seria impossível. Assim, nossa mente ela segue certos atalhos. No entanto, ao seguir esses atalhos, nós podemos acabar cometendo erros de raciocínio. Um desses atalhos a gente denomina de heurística de representatividade. Heurística de representatividade significa que você tem uma certa representação ou esquema na sua mente, e se algo encaixa nesse esquema, você entende então que tem grande probabilidade disso que se encaixa nesse esquema ser então o que esse esquema implica que isso seja. Eu vou explicar para vocês entenderem isso melhor. Então, qual que é a regra da heurística de representatividade? Se parece como X, deve ser X. Então, se me parece como X, X é o quê? X é uma representação ou esquema. Deve ser X. Então, por exemplo, eu tenho um esquema do que é um cachorro. O que é um cachorro? Cachorro é um animal de 4 patas que late. Se alguém me fala assim, se isso que você está me descrevendo parece um cachorro e late, provavelmente então é um cachorro. Qual que é o problema desse tipo de heurística? De que nós ignoramos quão frequente X realmente ocorre. Ou seja, ignoramos a probabilidade. Vamos imaginar um mundo imaginário onde, por exemplo, só exista um cachorro. E alguém está te descrevendo um animal e fala assim, olha, esse animal que eu vi, ele tem 4 patas, ele estava latindo para mim. O que você vai chegar à conclusão, por causa da heurística de representatividade? Que se é um ser de 4 patas e late, então deve ser um cachorro. Então você vai dizer, então você provavelmente está falando para mim de um cachorro. Mas aí, pera, existe só um cachorro no mundo. Qual que é a chance desse animal que essa pessoa viu ser realmente um cachorro? Vamos entender melhor como essa heurística funciona, dando alguns exemplos um pouco mais concretos. Vou aqui ler para vocês um exemplo de um rapaz chamado João. A descrição de João é a seguinte. João é alguém que possui uma alta inteligência e, embora seja pouco criativo, ele aprecia a ordem, a clareza, a organização. Sua maneira de escrever é um tanto mecânica e entediante, mas ele se interessa por discussões sobre sentido da vida, crítica social, pensamento crítico, como conhecemos, justificação de crenças. Ele se interessa também em discussões sobre o que é a realidade em seu nível mais fundamental e debates envolvendo questões sobre ética em geral. Eu pergunto para vocês, dada essa descrição, qual é a probabilidade que João seja um pesquisador da filosofia? Que ele esteja, vamos supor, na graduação de filosofia. É uma opção, tem essa opção. Qual que é a probabilidade de que João seja um vendedor numa loja? Tá, talvez você vai me dizer, dada essa descrição do João, alguém que gosta de escrever, que gosta de discussões sobre, que envolve filosofia, né, que é ética, questões sobre a realidade sendo mais fundamental, justificação de crenças, crítica social, sentido da vida. Talvez você então dê uma alta probabilidade de que João seja, portanto, um estudante de filosofia. Mas aí eu te conto que na cidade em que João vive, apenas 1% da cidade estuda filosofia. E 50% dos moradores dessa cidade são vendedores em lojas. Aí eu te pergunto, qual que é a chance do João ser estudante de filosofia? Talvez você ainda diga, para mim continua altíssima a chance
de João ser estudante de filosofia. Mas perceba que você ignorou a probabilidade, só 1% da cidade é estudante de filosofia, 50% é vendedor numa loja, então parece que a chance de João ser vendedor em uma loja, pela probabilidade, deveria ser muito maior do que ele ser estudante de filosofia. Mas por que você ignora essa probabilidade e prefere entender que ele é um estudante de filosofia? Porque a descrição que eu te dei de João está próxima da sua representação ou esquema de como geralmente é um estudante de filosofia. Vou dar um segundo exemplo. Esse exemplo, já existe na literatura e, se eu não me engano, as pessoas já deram uma resposta para ele em porcentagem. Então a gente vai trabalhar um pouco disso. O exemplo é o seguinte. Linda, uma mulher chamada Linda, tem 31 anos. Ela é inteligente e possui um mestrado em filosofia. Como estudante, ela se preocupou em pesquisar sobre discriminação e justiça social e já participou de movimentos contra usinas nucleares. Então essa é a descrição de Linda. Foi feita para as pessoas a seguinte pergunta: qual que é a probabilidade de Linda ser apenas uma caixa de banco? Então ela simplesmente trabalha como caixa de banco. Também foi perguntado para essas pessoas qual que é a chance de Linda trabalhar como caixa de banco e, além de trabalhar como caixa de banco, ela ser integrante do movimento feminista. Então, qual que é a chance dela ser simplesmente uma caixa de banco ou ser uma caixa de banco e, ao mesmo tempo, uma participante, uma militante de um movimento feminista? As pessoas geralmente costumam dizer que há 15% de chance de Maria ser somente uma caixa de banco e há 85%, ou dela ser uma caixa de banco, não precisa ser somente, Qual que é a chance dela ser uma caixa de banco? Sem especificar se ela é feminista ou não. E eles dizem que há 85% de chance de Maria ser tanto uma caixa de banco e, ao mesmo tempo, uma feminista. Só que tem um problema, não dá para ser isso. Por quê? Porque, observem, aqui nós temos uma pergunta: ou Maria é caixa de banco, então eu não especifiquei se ela é feminista, eu simplesmente disse ela é caixa de banco. Ou Linda, Ou Linda é caixa de banco e ao mesmo tempo uma militante do movimento feminista. Por que as pessoas falam que tem mais chance dela ser caixa de banco e ao mesmo tempo integrante do movimento feminista? Porque a descrição que eu dei cabe nesse esquema de uma mulher feminista. Ela tem mestrado em filosofia. Ela se preocupa com questões sobre discriminação e justiça social. Ela já integrou movimentos de luta contra usinas nucleares. Mas, por que isso está errado? Porque não tem como a probabilidade dela ser caixa de banco ser menor do que a probabilidade dela ser caixa de banco e feminista. E eu posso mostrar isso aqui para vocês, A gente pode utilizar, Fiz aqui um esqueminha para que vocês possam entender isso bem. Quando a gente está discutindo probabilidade, a gente pode representar isso em termos, não sei se vai dar para ver bem, mas eu vou explicar aqui, em termos de círculos. Então perceba, aqui tem a probabilidade desse círculo aqui de cá, é a probabilidade dela ser caixa de banco. Esse outro círculo aqui é a probabilidade dela ser feminista. Perceba que a probabilidade dela ser caixa de banco é esse círculo. A probabilidade dela ser feminista é este círculo. A probabilidade dela ser, ao mesmo tempo, caixa de banco e feminista é uma intersecção, entre os dois círculos. Ou seja, aqui nós temos uma questão de probabilidade que pode ser representada em termos de conjuntos. Probabilidade dela ser caixa de banco, probabilidade dela ser feminista, e a probabilidade dela ser feminista e caixa de banco está na intersecção. Observe que não tem como a probabilidade dela ser ao mesmo tempo caixa de banco e feminista ser maior do que a probabilidade dela ser caixa de banco. O círculo caixa de banco, ele vai ser sempre maior do que a intersecção. Então perceba, o círculo de probabilidade de ser caixa de banco vai ser sempre maior do que a intersecção dela ser ao mesmo tempo caixa de banco e feminista. Então, em termos de probabilidade, a probabilidade dela ser caixa de banco sempre vai ser maior do que a probabilidade de ela ser caixa de banco e, ao mesmo tempo, militante do movimento feminista. Por que as pessoas erram e falam que a probabilidade dela ser caixa de banco e integrante do movimento feminista é maior do que a probabilidade de simplesmente ela ser caixa de banco? Por que eles cometem esse erro? Por causa da heurística de representatividade. Porque a descrição que eu apresentei de Maria se encaixa muito bem no esquema que a pessoa tem, ou na representação do que a pessoa tem, do que é uma pessoa feminista. E a partir disso, então, a pessoa ignora as probabilidades
reais. Ou seja, ela passa a basear o seu cálculo de qual que é a chance da pessoa estar naquele grupo, não nas probabilidades, mas no fato de que a descrição de Linda se encaixa no esquema ou representação do que vem a ser uma pessoa feminista. Eu espero que vocês tenham compreendido o que é a heurística de representatividade. Compartilhe o vídeo com os seus amigos e até mais.